Sejam bem-vindos a mais uma Diversidade Artística e no programa de hoje teremos o Guga Santos. Guga é multiartista e arte educador e veio aqui contar sua história e trajetória de arte pra gente. Guga, seja bem-vindo ao programa, mano. Satisfação imensa ter você aqui. Pode mandar ver já, contando pra nós como tudo começou aí, essa longa trajetória linda e bonita de se ouvir falar. Ô, meu mano, satisfação é a minha. Tamo Satisfação é junto. minha e gratidão pelo trampo, né? De poder conectar a arte e os artistas aqui em Pau d'Alho através do programa. Meu nome é Guga Santos, conhecido como Guga Santos, né? Meu nome mesmo de batismo é Gutenberg Franklin Santos da Silva. Poxa, Meu mano. Nasci massa. lá em Caruaru, recebi o nome judeu-alemão, Gutenberg, quer dizer boa montanha. E cresci em Olinda, fui bem jovem, minha família, bem de colo ainda, minha família migrou para Olinda, saiu do Agreste, foi para Olinda. E lá em Olinda, eu comecei a ter essa relação mais consciente, né? Porque essa relação com a arte, com a música, com a nossa tradição, ela vem desde o ventre da nossa mãe. A partir do momento que a gente é concebido, a gente já passa a sentir tudo que rola, né? Ao redor. E minha família toda, tanto por parte de mãe, por parte de pai, não tinha assim diretamente uma relação profissional com as artes, mas como é uma família, uma parte que da minha mãe que vem do Agreste, uma parte do meu pai que vem de Goiânia, da cana, né? Uma parte da família do meu pai vem de engenho, da cana, e a família da minha mãe do Agreste de agricultura de subsistência. Então, já lá, desde o ventre da minha mãe e recém-nascido, já escutando Luiz Gonzaga, Jorge de Altinho, toda aquela parte de forró, das bandas de pífano, dos barcamarteiros, enfim. E quando eu cheguei em Olinda, de colo ainda, fui crescendo, comecei a ter acesso, primeiro com meus irmãos mais velhos. Eu sou o quarto, são 2 homens e 2 mulheres, né? O primeiro mais velho é um homem, depois tem minha irmã, minha outra irmã e eu. Então, esses, meu irmão e essas minhas irmãs, já tinham, assim, envolvimento, já iam pro Alafinhaió, já ia pros afoxés, ver, brincar, curtir. E eu era aquele pirraia que colava junto, né? Que ia pra ver. Então, comecei esse processo. O primeiro instrumento que ele me botou na minha mão foi meu irmão mais velho. Ele vem da capoeira, na época, era capoeira de rua. Depois ele, na final de 80, ele era capoeira de rua e sempre trazia os instrumentos para casa, né? Então trazia birimbau, pandeiro, reco-reco, agugu. E na tradição da capoeira, quem sabe um pouco, quem já começa a desenvolver, também passa a transmitir, né? Transmitindo a gente também aprende. Então esse é o processo que existe muito forte na tradição, na arte cultura e no desenvolvimento, na forma de transmitir os nossos brinquedos, né? Então depois, bem mocinho ainda, bem já acho que já depois era a partir dos 8 anos que podia entrar lá. Com 7 8 anos de idade, se eu não me engano, eu entrei na extinta Fundação Casa das Crianças de Olinda, que hoje é uma comunidade de periferia, uma quebrada lá em Olinda, mais conhecida como Bancário. Por quê? Foi um italiano chamado Joseph Baccaro que, enfim, ele comprou. A história dele é bem longa, acho que tem alguma coisa deve ter alguma coisa na internet dele. Joseph Baccaro comprou um terrenão de lado da igreja Nossa Senhora do Monte, que ficava entre o Monte e o Bom Sucesso em Olinda, e construiu uma vila de arquitetura italiana, onde não derrubou nenhuma árvore, e as árvores eram dentro das salas, e construiu um grande centro socioeducacional cultural que atendia geral, velho. Então, muitos músicos de sopro que a gente escuta tocar hoje no Carnaval de Olinda, começou sua carreira lá. Muitos mestres e mestras deram aula lá. Salustiano, mestre Salustiano, Isa do Amparo, mestre Nado da cerâmica, mestre Tiago Amorim da cerâmica, enfim, uma gama de grandes arte-educadores, de grandes educadores sociais, mestres e mestras da nossa arte e cultura, né? E comecei a conviver lá e tive a oportunidade de, de estudar na sala de danças populares, que era justamente
antes de eu entrar lá, era o mestre Salustiano que dava aula. O mestre Salustiano saiu e deixou um filho, chamado Manuel Salustiano Soares Filhos, Manuelzinho Salu, que é um dos maiores artesãos de confecção de estandarte e gola de maracatu rural e caboclo de lança. E foi através de Manuelzinho Salustiano, que era o professor na época, que eu conheci maracatu rural, cavalo marinho, coco de roda, ciranda, mamulengo. Então ele fazia essa conexão entre esse projeto social, onde a gente tinha um maracatu que se chamava Criança Olindense, que era justamente o maracatu desse grande projeto social, que não tinha só arte e cultura, tinha a parte técnica também, então tinha curso de eletricista, tinha costureira, tinha um parque gráfico, que a gente chamava de tipografia na época. Final de 80, começo de 90, não tinha ainda essa parada digital, era tudo analógico, não. Então o parque gráfico era bem grande, com aquelas maquinonas, parecia uns robozão assim, cheio de manivela, onde eram impressos muitos cordéis, livros, enfim, material didático. Ou seja, esse Bacário criou uma grande instituição assim, que fornecia educação, cultura e trabalho. Porque, por exemplo, tinha a vassouraria, tinha uma fábrica de vassoura de Piaçava. Ele tinha os contatos na Europa e fora do estado também. Então a Fundação Casa das Crianças produzia o material, vamos supor, um caminhão de vassoura de Piaçava, um container de vassoura de Piaçava, e isso era vendido. Vendido para E- fora. Isso. Aí voltava uma parte dessa manutenção da fundação, compra de material, né, todo o processo de manutenção e também pagamento dos funcionários e daqueles alunos que já estavam com a idade um pouco mais avançada e que recebiam uma grana também por aquilo. Então tinha a horta, então tinha um curso de horta. No curso de horta se produzia e, consequentemente, se levava alimento para casa. Foi a primeira vez que eu escutei falar que folha não era lixo, pão integral, essas coisas assim, justamente por causa dessa tradição do pão integral e assim dos queijos mofados e tal, da cultura italiana de Baccario, né? E Baccario era um cara bem simples, velho. Ele tinha um gol quadrado velho que só dormia aberto. Todo dia o povo tava na porta dele pedindo grana. Grande artista plástico. Grande, assim, grande artista plástico. E um coração enorme. Tanto que o nome dele mesmo é Bacário, mas o apelido e a comunidade ficou conhecida como Bancário, por causa da relação da palavra Bacário com o nome bancário de banco em relação à grana, porque quem pedia grana a ele, ele dava, velho. Era fila de gente na rua de São Bento, lá em Olinda. São Bento não, meu pai, na Ribeira, em Olinda, onde ele morava. Enfim, os filhos dele e filha tá aí para contar a história. Então ele foi responsável por formação de muita gente. Então de lá, no... Tua história profissional começou dentro. começou lá, velho. Minha Ah, formação começou lá. Só que eu só vim entender e me profissionalizar aos 14 anos de idade, quando aconteceu o quê? Bacara adoeceu e não pôde mais administrar. Então a fundação começou a falir, velho. A Fundação Casa das Crianças começou a dar tudo errado. E aí, funcionário que eu não recebia e tal. Então, meu professor, meu mestre na época, o Manuelzinho, ele já vários meses que não recebia, então ele saiu de lá. E o pessoal todinho da gente que brincava lá, no Maracatu Criança Olindense, que era aluno dele da sala de danças populares, que inclusive, velho, era a sala na época que tinha muito aluno difícil. Então tinha outras salas que tinham uma galera mais, vamos dizer assim, mais tranquila, mas a galera problema era a galera mesmo das danças populares. Então a gente sofria até uma certa discriminação, rolava uns fight também entre algumas salas lá, enfim, todo um processo relacionado mesmo à condição social da época. Foi interessante ter essa lembrança agora. Enfim, e aí de lá, quando o Manuelzinho Salustiano saiu, ele arrastou a gente para Piaba de Ouro. Então a gente saiu de um maracatu, já tinha contato com Piaba de Ouro, né? A gente já tinha contato com a cidade de Tabajara, que é onde tem hoje a Casa da Rabeca. Na época não havia, a Casa da Rabeca era um sítio, onde seu João Salu plantava capim, plantava macaxeira, onde foi um lugar que eu pude também ter contato bastante com essa cultura rural. Então foi da Fundação Casa das Crianças, Maracatu, Piaba de Ouro,
e do maracatu piaba de ouro esse contato com a zona da mata, através do maracatu rural, do cavalo marinho e também da agricultura e da pecuária de subsistência, porque seu Salustiano criava vaca de leite. Então, Pedrinho Salustiano, Moca Salustiano, que são grandes artistas da cultura popular, Betânia, Cristiano, todos filhos de Salu. A gente, tudinho, cortava capim na vagem junto. Cleide Salu, que é mestre Saluzinho, canta maracatu, era que tirava o leite junto com o Kika, sempre teve muito agregado, casa de maracatuzeiro sempre tem muito agregado. Que interessante, velho. Então tive essa experiência também com a agricultura. Então, e através da agricultura, a gente tem os insumos para fazer o nosso material de trabalho. Então, quando a gente ia tocar maracatu, o maracatu rural, ele usa o bombinho. O bombinho embaixo tem um bacalhau. Então, a gente ia tirar o bacalhau para tocar, que é um tipo de baqueta, para tocar no maracatu. E onde tirava? No pé de goiabeira, que era nos fundos, perto da vacaria de seu Salu. Então, dentro do maracatu rural, a gente, além da gente dançar, brincar, cantar, tocar, que está tudo dentro do brincar, a gente aprende também a fazer as coisas, desde do bordado, da parte de pena, dos caboclos de pena, de amarrar guiada de caboclo, de fazer chapéu, de bordar, mas também da instrumentação. Então, foi lá em Salu que eu me entendi profissional, porque em 98 para 99, a gente fez uma turnê. Seu Salustiano formou um grupo que se chamava Sonho da Rabeca, que era um grupo de palco que juntava o forró de Rabeca que seu Salu tocava, o coco, a ciranda, ou seja, todas as influências que o Salu tinha. Menos o mamulengo. Seu Salu também era mamulengueiro, mas a gente não botava mamulengo no palco. E aí a gente foi convidado a fazer uma turnê pelo Brasil, 98. E aí, quando eu fiz essa turnê, quando a gente voltou, que Salu pagou a gente, foi que eu entendi que eu era músico profissional. E que ali eu podia defender a minha guerra. Porque pai, trabalhador, mãe, dona de casa doméstica e também na guerra atrás do sustento, porque só a grana de pai não ia dar. Venho daquela família padrão típica da quebrada, né? Então, com várias essa parte toda boa de acesso à arte e cultura, mas toda a sequela do sistema também, né? Alcoolismo, enfim, um monte de parada. E tive a oportunidade de conhecer esse lado. Então, quando eu voltei da turnê que o Salu pagou, eu entendi. Eu digo, pô, sou músico. É aqui onde eu vou me agarrar para poder tirar o meu sustento. Então, a gente fez uma turnê que foi para São Paulo, BH, Brasília e Rio de Janeiro. Então, imagina, foram 56 pessoas de um maracatu rural, dentro do maracatu rural, viajando de avião com arrumação do caboclo de lança, com penacho de arreamar, aquela loucura, velho. E a gente nunca tinha viajado de avião. Nunca, eu nunca tinha nem subido escada rolante, parceiro, naquela época. Imagina pegar elevador. Eu lembro que uma situação cômica, né, que acontecia com a gente bastante, era que, tipo, a gente nunca tinha se hospedado em hotel. A minha vida era Olinda, cresci numa casa de taipa, né, no bairro entre Barreira e Guadalupe, do lado do cemitério do Guadalupe, lá em Olinda. E a minha relação era essa, era Olinda, Zona da Mata. Olinda, Recife, Zona da Mata. A gente nunca tinha se hospedado em hotel, velho. Então como é que a gente ia fazer a relação que o número do nosso quarto estava relacionado com o andar do hotel? Eu nunca. A gente chegou, meu irmão, deu 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada e a galera toda, praticamente, assim, boa parte não tinha achado Qual era o qual quarto? era o quarto. Por quê? Porque a gente não conseguia fazer essa relação. Então eram coisas bem, assim, muita gente dessa época já se foi, outras estão vivas para contar essa história, principalmente o povo da família de Salu, né? Que a gente, inclusive, Maciel Salu, né? Maciel Salu, grande rabequeiro, um dos Grande grandes rabequeiro. cantador percussionista. Maciel é um grande percussionista, sambador também, pisa cavalo marinho com a beleza, grande caboclo de lança, uma das pessoas que eu cresci vendo, ele tem um pouco mais de idade que eu, uma das pessoas que eu cresci vendo, e muitos
dessa galera que tá aí hoje, eu cresci vendo. Sabe, muita banda que foi formada através desse processo de. Na década de 90 teve um boom da arte e cultura pernambucana. Veio o movimento Mangue Beat e aí, pum. E aí veio um movimento todo antropológico, da antropologia, das ciências sociais, que começaram, e de outros também, arquitetura, design, um monte de coisa, porque dentro da nossa arte e cultura, ela é multidisciplinar. Dentro da nossa arte e cultura, não vai ser só antropologia, sociologia, não. Mas tem física, química, matemática, enfim, tem um monte de coisa que a gente trabalha dentro da. É, mas química, Guga? É química, velho. Quando a gente pega o couro que bota dentro da cal para poder tirar o pelo, a gente tá trabalhando química, velho. Dica aí, velho. Quando a gente Verdade, pega a cinza verdade. de madeira para poder fazer a adubação da roça de milho da gente, a gente tá usando química. Então, assim, como eu sempre tive essa predisposição à área da pedagogia, isso sempre me interessou muito. Não como eu raciocino hoje. Na época eu era moleque, né? Sim. Então, depois com o tempo, eu fui começando a fazer as associações de tudo isso. Me tornei professor mais ou menos no mesmo tempo que me profissionalizei músico, né? Aos 15, 16 comecei a dar aula para os músicos profissionais e para a galera da antropologia, antropomúsica e, enfim, que vinha para cá para Pernambuco para poder estudar. Em torno de 16 anos também eu conheci Isa do Amparo Para estudar nossa cultura, né? para Nossa estudar a arte nossa e cultura. cultura. E aí vim estudar pandeiro comigo, que foi um dos primeiros instrumentos da minha vida, profissional com consciência do que eu era, Sim. não, o primeiro instrumento da minha vida. Ah, velho, inclusive esse pandeiro aqui tem uma história interessante. Esse pandeiro aqui é o primeiro pandeiro da minha vida. Eu tenho ele desde os 14 anos de idade. Oxe, Esse pandeiro, uma quem me relíquia. deu foi Nóbrega, junto com o grande percussionista Gelo. Inclusive, eu quero. Eu não sei nem como pronuncia, desculpa a minha ignorância. Guelo ou Gelo. Que é um grande percussionista que trabalhava com Nóbrega na época. E eles vieram ver. Gabriel também estava nesse dia. E eles vieram ver o ensaio do Sonho da Rabeca, lá na cidade de Tabajara, em Olinda. Nóbrega pediu para eu pegar o pandeiro, pediu para eu tocar uma ciranda. Eu toquei. Ele chamou o Gabriel, ó, Gabriel, um jeito diferente de tocar ciranda e tal. E eu peguei o pandeiro. Quando o Galo tirou um pandeiro como esse, do finado Adalberto do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E aqui na época a gente não tinha tantos luthiers de pandeiro como a gente tem hoje. Hoje a gente tem inúmeros luthiers que fabricam ótimos pandeiros. Guguinha Amorim, Olinda, Mestre Maureliano aqui em Camaragibe. Enfim, a gente tem uma gama de grandes luthiers que fabricam grandes pandeiros hoje. E aí, Nóbrega, quando o Guelo tirou, velho, quando o Guelo tirou esse pandeiro, meus olhos brilhou. Eu nunca tinha visto um pandeiro artesanal de couro maneirinho. A gente cresceu tocando pandeiro muito pesado, fininho, todo, né? Aí eu digo, meu irmão, quando eu peguei pra tocar o pandeiro, não pesava nada. Eu digo, mano, que pandeiro é esse? Aí, você gostaria de um desse? Eu digo, porra, claro, né, meu mano, que eu gostaria. E aí, quando foi no São João, depois de São João, julho, justamente essa época, lá atrás, ó, Guga, tem uma encomenda aqui pra tu, seu salão me disse. Aí quando eu cheguei lá era o pandeiro, velho. E é esse pandeiro aqui. Então, isso também, essa atitude desses dois camaradas mais velhos, grandes artistas já da época, enfim, reconhecido no Brasil e tal, que vinham de Nóbrega daqui, mas já moravam em São Paulo. E Guelo é de outra região, não sei se ele é de São Paulo ou do Rio. E que me fizeram esse presente, assim, virou uma chave também na minha cabeça, sabe? Junto com a turnê, com o Salu, foi tudo vindo nessa época da adolescência e foi me mostrando o que eu podia me agarrar, o que podia me valer. Então, me agarrei com o pandeiro e me dediquei a estudar o instrumento. Me dediquei a estudar o instrumento, me profissionalizei no pandeiro e hoje eu ensino, hoje não, já há muitos anos, eu ensino pandeiro e sempre como uma ferramenta que vai muito mais além do que você tocar um som. É uma ferramenta libertadora, meu mano. Se você toca pandeiro, você pode ganhar sua grana com orquestra de frevo, que precisa de um pandeirista, forró tradicional, pé de serra, precisa de um pandeirista, samba, precisa de um pandeirista, cavalo marinho, precisa de um pandeirista, choro, também precisa de um pandeirista, precisa de uma pessoa para tocar pandeiro.
Então, o pandeiro, ele é um instrumento super versátil, que está presente no nosso país em várias áreas e tal. E aí depois me veio, mas o pandeiro vem de onde? Por que que a gente tem isso tão forte no pandeiro, né? E recentemente eu, nas pesquisas e nas viagens pelo mundo, eu percebi que o nosso cavalo marinho, a forma de tocar o pandeiro, existe uma influência das pandeiras da Galícia e que lá são tocados por mulheres. Aqui no nosso cavalo marinho, até a década de 90, a mulher não participava. Todos eram homens. Eu brinquei muito de primeira dama, de pastorinha, de segunda pastorinha. Botava o vestidinho de fita, o chapeuzinho de fita e ia brincar no cavalo marinho. Então, da década de 90 para cá, começou a rolar essa transição e as mulheres começaram a participar do cavalo marinho, salvo algumas guerreiras do passado, já que vem de muito tempo, contemporâneas, né? Elas estão aí presentes. Mestra Nice, Dona Maíca, filha do finado Mestre Bill Rock e companheira do finado Luiz Paixão, que cantava cavalo marinho, que brincava cavalo marinho. E aí, mais uma vez, esse processo, né, que eu estava falando que aconteceu na década de 90, o boom da nossa cultura, Sim. tudo, que começou a trazer o pessoal da academia, né, da universidade. Então, esse pessoal da universidade, quando chegava lá, e aí vários ícones da nossa música, velho, que chegaram através da as Comadre Florzinha, que tinha uma parte das Comadre Florzinha que tem uma relação com a Universidade Federal, e outras não. Então, as Fulozinhas, as Comadre Fulozinha, né? Isaá, Karina Bu, Alessandra Leão, Thelma na época, e várias outras meninas começaram a vir pro Cavalo Marinho, começaram a participar de maracatu, começaram a ver tudo isso, só que em relação à nossa cultura tradicional, como não seria diferente, existe um patriarcado muito forte. Então, a mulher da comunidade não brincava, porque era esposa de alguém e tal, não ia deixar brincar cavalo marinho. Não tinha. Só que a menina era de fora. Então, elas conseguiram galgar esse espaço, né? E isso foi se fortalecendo, foi se fortalecendo, foi se fortalecendo, até maracatu de mulher, cavalo marinho de mulher, e hoje o cenário é bem diferente, né? Tem grandes figureiras brincando cavalo marinho, tocando rabeca, modificou. Então, eu tive a oportunidade de ver e de participar desse processo todo de transição dos nossos brinquedos. E aí, quando eu vi a cultura da Galícia, através de um projeto que eu fiz com as Les Dames de la Juliette, que é um grupo de mulheres da França, que são engagées, né, ativistas, como ela chama lá, pela questão do feminismo, dos cantos de trabalho das mulheres, dos cantos de defesa, dos cantos de luta, ou seja, e o diretor, o Gil Aniort, me convidou para fazer um trabalho de direção na percussão que tinha relacionado com a poesia galega. E aí eu fui começar a pesquisar junto com o grupo e, enfim, e também sozinho. E aí essa relação da Galícia com a gente aqui em Pernambuco, que chama o louro de galego, galega, por causa justamente do povo que veio da Galícia. Quem é o povo da Galícia? A Galícia é uma região que fica entre Portugal e Espanha. E no processo de colonização daqui, né, no processo da colonização do nosso estado, veio muita gente da Galícia para cá. O rei de Portugal meteu o louco, dizendo assim, meu irmão, tu é cristão? Se tu não fosse cristão, tu ia preso no Brasil. O cara roubou uma galinha, vai preso no Brasil. Para poder povoar aqui, com gente deles lá, os colonos, né? Mandava os presos de lá pra cá. Era. E quem fosse qualquer coisa contra a coroa, vinha para cá. O povo galego veio nessa leva também de ocupação. Por isso que a gente tem essa influência galega aqui. De chamar até o povo de galego. Em outra região do Brasil eu nunca vi, velho. Chamar louro de galego. Aqui é que a gente tem a expressão, ei, galego. Galego, galega. Galego, galega. E aí a forma de tocar pandeiro do cavalo marinho tem uma relação com as pandeiras da Galícia. Só que lá é um instrumento tocado muito forte pelas mulheres. E em 6x8. E isso é uma conexão que você fez. É sua, é pessoal sua. Por Uhum. experiência, por visitar esses lugares. Caramba, então...
Muito disso que você tá falando, feito esse pessoal que veio de lá, Galícia, que tá entre Espanha e Portugal, é isso? Isso. Galícia é o nome é um país, É uma região. é uma região. E aí essa região, essa turma dessa região que veio pra cá, você acredita que na experiência deles, alguns músicos vieram, né? Músicos de tradição, talvez, tocaram aqui e a partir disso nós aqui fomos aprendendo um pouco ou fomos pegando essa forma deles tocar e unir com a nossa forma de tocar e transformar essa forma que seria o Então, cavalo marinho? foi É nesse uma. processo de construção do Brasil, a mistura de tudo isso. Porque nessa efervescência de vários povos aqui, os originários, os povos originários, Sim, os povos africanos e os povos europeus, né? Os portugueses, franceses, holandeses, espanhóis, que vieram para cá, né? Assim, isso foi se fundindo. Isso foi se fundindo e uma coisa foi influenciando a outra. O que é dos pretos e dos indígenas, dos povos originários, foi se misturando junto com essa influência cristã e a influência também dos povos não cristãos que vieram de lá para cá, como por exemplo os povos judeus. A gente tem a primeira sinagoga das Américas no Recife. A primeira sinagoga judaica é lá em Recife, aqui em Pernambuco. Por quê? Porque aquilo que eu estava falando antes, o rei de Portugal meteu o louco e quem não aceitasse virar cristão vinha era pra. mandado para o Brasil. Então a gente tem uma influência judaica forte. Por exemplo, dentro da Jurema, a gente usa a estrela de Davi, que o rastafarianismo também usa, a estrela de 6 pontas. A gente usa a estrela de 6 e a estrela de 5. Então a gente chama Sino Salomão. E a gente canta para Salomão na Jurema. Enfim, e aí tem Salomão, que está lá na Torá, no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, que é a base da cultura judaica, da religião dos judeus. Aí esse povo veio para cá, mas tinha que ficar escondido. Então, tem até um documentário, Os Novos Cristãos, se eu não me engano. E, e aí a gente assimilou essa cultura escondida. Por exemplo, a forma de matar a galinha. O povo judaico tem uma forma de matar os bichos para comer que chama halal. Ou é kushê. Kushê. Halal é islâmico. Kushê. O cachê. Kushê. Kushê. E aí, para eles comer o bicho, tem que matar da forma tradicional deles. Se não matar da forma tradicional deles, o bicho não serve para comer dentro da cultura deles. E é a forma como a mãe da gente mata a galinha, parceiro, que pisa daquele jeitinho, né? Que pisa na asa e tal, corta o sangue, tira para fazer a cabe dela e tal, porque o jeito africano é cortar a cabeça toda do bicho. É diferente. Então, essa cultura, essa nossa cultura, ela foi construída com base forte nos povos indígenas, nos povos originários, na grande quantidade de povos que a gente tinha e nos que a gente tem. Africanos, os povos africanos que vieram para cá e os povos europeus também. A nossa quadrilha utiliza palavras francesas. On avantu, alavantu, anarrier, on navantu, avança, vai em frente. On arrière, vai para trás. Balancer, gancher, são palavras francesas e têm origem nas danças de salão europeia. A mazuca, que é ternária lá, família da valsa, que veio lá do norte da Europa, pra gente aqui virou coco. É coco, mazuca, inclusive um dos toques da macumba, a gente chama de mazuca. Não sabia dessas conexões, não, velho. Também não, viu? Mano, já reparou o bandeirista de porte estandarte de qualquer agremiação nossa? Sim, Maracatu rural, maracatu de baque virado, que carrega o flabelo, sim. enfim, como ele tá vestido. Sempre tem uma peça. Tá sempre muito bem elegante também, posso dizer isso. Muito bem Luiz elegante. XV. O nome da roupa do cara dentro do brinquedo é Luiz XV, rei de Nossa. França. Então aqueles cocozinhos, Sim. aquela roupa, tudo, o cara tá vestido da corte francesa, Nossa. saca? Não fazia essa conexão. Aí dentro do maracatu de baque virado tem um soldado romano.
Pode reparar que tem um camaradinha, se você vê o maracatu completo desfilando no carnaval, você vai ver o soldado lá com aquela lança dele bem grande e a parada aqui, né? Então, a gente olhando direitinho, a gente vê essas influências todinha dentro do brinquedo. Só que o que que existe? O que é que acontece no nosso sistema? A gente teve que esconder atrás da influência europeia as nossas tradições africanas e indígenas para que a gente pudesse sobreviver. Então a gente assimilou a cultura do colonizador para poder manter a nossa tradição viva. É uma estratégia de sobrevivência da nossa arte e cultura. E aí por isso tem essas inspirações correlacionadas. Por isso que a Jurema é cristã. Ah, a gente é demonizado, parceiro. Sim. A gente é demonizado. Mas a Jurema é cristã. Não nasceu cristã. Mas a Jurema da gente tem influência cristã. Cara, E canta, a Jurema é minha madrinha, meu mestre é meu protetor. A Jurema é um pau sagrado onde Jesus descansou. Porque tem uma passagem na Bíblia que Jesus descansa numa acácia. A acácia é uma árvore que é da família da Jurema, que vem do semiárido. Né? Então, o cristianismo foi trazido para cá através do povo colonizador europeu, porém, o povo da Jurema Sagrada é tão inteligente. A Jurema nossa ancestral tem uma sabedoria ancestral que foi buscar o fundamento da acácia onde Jesus descansou debaixo dela, que é uma Jurema lá do outro lado do mundo, porque existe a acácia, parceiro, onde tem semiárido tem acácia. A acácia ela é responsável por meter a raiz dela lá no subsolo e trazer a água do subsolo para cima do semiárido. Onde tem semiárido tem acácia. E a acácia, a nossa acácia, a Jurema preta, ela tem o alcaloide psicotrópico DMT, que é o mesmo que tem na ayahuasca. Agora vê só, se há 8.000 anos atrás, ou há mais de 8.000 anos atrás, a gente não tinha laboratório. A gente não tinha como sintetizar ou separar um princípio ativo de uma planta, certo? certo. A ayahuasca já existia e a Jurema Sagrada também. Então, os povos nativos do norte, lá de dentro da Amazônia, enfim, toma ayahuasca, que é duas plantas, um cipó e uma folha, que precisa de um alcaloide psicotrópico, que está numa das plantas, e o agente ativador da outra, junto, para poder vir a força da planta. Aí, essa mesma combinação desse mesmo alcaloide psicotrópico tá também na raiz da Jurema preta. E é até hoje consagrado e tomado aqui no estado de Pernambuco, na região Nordeste, em alguns estados, que tem o mesmo princípio ativo DMT. Como é que esse povo descobriu, em duas plantas diferentes, O mesmo princípio ativo. fazendo o mesmo uso sagrado, através do chá? Ou do vinho, né? Que é através da maceração, Sim. tem um processo de fermentação e tal. Como? Ou seja, existe uma força maior aí, velho. Uma inteligência, uma consciência Sim, uma consciência. maior que juntou tudo isso. De alguma forma uniu esses dois lugares distantes para ter um mesmo conhecimento. E essa mesma força faz com que a gente consiga ser e enxergar os fundamentos do Cristo muito mais além do que Roma fez. E, consequentemente, a Igreja Católica e os fundamentalistas religiosos cristãos fazem até hoje. Então, sim, velho, na macumba a gente reza o Pai Nosso e canta para Jesus. Saca? Então, isso. Ah, velho, é do diabo. Meu mano, o diabo. Vamos lá, na Bíblia de novo. Lucifer, o anjo decaído, certo? Certo. Quem criou Lucifer? O próprio Deus. Quem criou a gente?
Deus. Lucifer é o que da gente? Irmão, por essa analogia, é isso. Saca? Então eu não posso. E aí, aquele papo que a gente tava tendo antes de começar o podcast. Antes de eu ir pra Macumba, eu fui testemunha de Jeová. Lá, criancinha, foi onde eu aprendi a ler e a escrever. E junto com a minha irmã mais velha, que me ajudou a ler. Ela não era, né? Era uma família da minha rua. Inclusive de um grande mano meu, velho, que a gente cresceu de infância, brincamos muito junto. Infelizmente ele foi brutalmente assassinado na sua casa. Enfim, aquela velha história da quebrada também, né? Sim. E assim, e aí a gente ia junto. E lá foi quando eu vi as primeiras manifestações espirituais de um Exu, que um camarada um pouquinho mais velho, mas a gente era criança, ele era adolescente. Ele recebia um Exu, velho, que quando começava a rolar o som na Salão dos Reinos da Testemunha de Jeová, que tinha na Rua do Amparo, em Olinda. Comecinho da década de 90. Final de 80, começo de 90. E aí, quando começava a rolar a harmonia, que começava a cantar, justamente na hora da música, esse menino recebia Exu. E mudava a voz. E não era mais o cara, e tinha que conter o cara, e tinha que segurar o cara, e todo mundo escondia das crianças. Eu não entendia nada. Eu não entendia nada, porque o camarada chegava com a bolsinha dele, com a literatura, a Bíblia dele, pá, debaixo do braço, com a família toda, né? Aquele padrão e tal, de boa, falava com todo mundo e tal. Quando começava a tocar, ele manifestava. E aí, isso eu tinha entre 7 e 9 anos. Aí com 12 para 13 eu conheci a Jurema. E aí eu comecei a ver as manifestações espirituais. Aí foi que eu associei que aquilo que estava vivendo ali era uma manifestação espiritual e era um Exu, velho. O menino manifestava um Exu. Só que ele era tratado e visto, até por nós criança, como doido. E isso aí explica. E perante a religião como demônio também, né? Ou Ah, como possuído. então, velho, eu não sei como é que eles observavam, porque o povo de Testemunha de Jeová, eles não acreditam no Verdade. espírito. Para eles é bem assim, morreu, acabou, sabe? A gente vai ser ressuscitado no dia do juízo final para ser julgado, de acordo com a lógica deles. E, enfim. Então eu acho que era mais tratado como louco Do que do que com. como um demônio. E aí, isso explica também porque que muita gente que não é tratado da forma correta e tem a mediunidade aberta, termina realmente enlouquecendo. Porque aí vai botar o cara para tomar remédio, vai tratar de outra forma que não vai resolver a situação, porque não é aquilo. Né? Oh, eu não sou contrário à alopatia, à medicina alopata, não. Muito pelo contrário. Quando precisa, realmente precisa, não tem Sim. jeito de outro jeito, então a alopatia é o que salva. Mas muitos casos que é para ser tratado dentro de uma mesa de jurema, dentro de um candomblé, dentro da parte espiritual, ela é tratada ou como loucura ou como demônio. E aí, mais uma vez, a negação do que a gente é, saca? Mais uma vez, nega, esconde, tira a nossa memória, tira a nossa saúde, tira tudo que é da gente para poder continuar o sistema utilizando a gente como massa de manobra, como massa de mão de obra para encher a isolaria, o corte da cana, a granja. A partir do momento que a gente tem a nossa memória, a partir do momento que a gente sabe onde a gente vem e que a gente sabe as origens do porquê que é as nossas coisas, a gente se sente fortalecido e não vai aceitar qualquer falácia. E aí é justamente onde mora o perigo, porque que a nossa cultura local, a nossa cultura Incrível. tradicional, a nossa ciência ancestral, ela é demonizada, desvalorizada. Um mano meu disse que estava com berimbau na beira-rio, levou um paculete da polícia, porque estava com berimbau. Até hoje. E a capoeira, eu sou contramestre da Angola Capoeira Mãe, do finado mestre Sapo de Olinda. A capoeira, ela está presente em mais de 200 países. É uma das principais difusoras do português do Brasil. Onde se brinca capoeira, se fala português do Brasil. E da cultura brasileira, junto com o samba, junto com o forró. E por que que aqui a gente é marginalizado até hoje? Ah, não, mas tem uns capoeira que bate, que não sei o quê, que... Vai, meu mano,
de uma forma geral, a gente é marginalizado, mesmo que tenha essas pessoas, e aí busca-se uma justificativa para continuar se marginalizando o capoeira. Por conta dessas minorias também, né? E porque vem do preto, porque vem da senzala, Sim. porque vem do quilombo, porque vem da cana. Então, quando a gente chega para conversar sobre com o nosso povo, sobre a nossa cultura, então tem uma parte que tem consciência de tudo isso, mas tem uma boa parte que não conhece a sua cultura, consequentemente não conhece a si próprio, não conhecendo a si próprio, não sabe o valor que tem, meu parceiro. Não sabe o valor que tem. Não sabe o valor que tem. Ah, Guga, mas como tu consegue ter essa consciência? Porque eu tive a oportunidade, através da música, da arte e cultura, de viajar tanto fisicamente, quanto mentalmente, espiritualmente. E de conhecer, e de estar perto dos velhos e Era o que das eu ia falar velhas. agora. Tá próximo de todos esses mestres, com certeza influenciou muito você ter essa consciência, não só de quem você é, né? Mas do que você veio, para o que veio, o que você pode fazer, como você pode fazer e como você pode pegar um instrumento e transformar em um caminho de vida, um lugar a seguir. Eu acho que é uma consciência, o caminho que você fez, que você traçou, que você passou por ele, tem um peso muito grande para isso, né? Para o que você acaba de citar e antes até de você concluir. Mas como é que as pessoas que não estariam nesse caminho poderiam procurar esse caminho? Qual a sua indicação, sabendo que você trilhou um caminho que teve esses acessos, que hoje em dia cada vez mais está distante esses acessos, esses mestres estão chegando perto do fim da sua vida, né, da sua trajetória, e novos mestres estão se formando com certeza, mas isso passa um tempo, tem uma transição entre uma coisa e outra. Mas quem não teve esse acesso, que caminho você indicaria para tentar se encontrar? Antes de tu responder, eu queria te fazer uma pergunta. Dentre todo esse processo que tu passasse e aprendesse, eu queria saber se teve alguém que tu tomasse como referência, como inspiração na tua vida. Eu vou responder de trás para frente as perguntas. Tá. Pode. Várias pessoas, velho. Várias pessoas. Várias pessoas, assim, que são referências na minha vida. Algumas que já se foram, outras que estão vivas, sabe? Pessoas assim, que me conduziram, que me ensinaram. Ó, Manuelzinho Salustiano, Mestre Salustiano, Isa do Amparo, Mestre Sapo, Mestre Galo Preto, né? Os vivos. Sim. E tem também os que não são vivos, né? Que estão lá no outro mundo, que a gente tem esse contato através da espiritualidade mesmo, da Jurema Sagrada. Então, esses nomes, velho, que eu falei, aí tem Niltinho, Mãe Bete do Chum, Finado Pombo Roxo, Finado Ferrugem, Dona Cila do Coco, né? Eu tive a oportunidade de morar ainda 4 meses na casa dela. E essas pessoas, assim, cada um contribuiu muito com a minha vida. A Mestra Isa do Amparo é uma grande artista plástica de Olinda. Ela é uma baiana, radicada em Olinda desde a década de 70 e com quem eu desenvolvi as artes plásticas. Ela também foi professora na Fundação Casa das Crianças de Olinda, mas quando eu já vim conhecer Isa do Amparo, eu já era músico profissional. E quando eu cheguei na casa dela, velho, assim, eu julgava a minha pintura, meu desenho muito infantil. E Isa do Amparo, ela é bem libertadora. Então, quando eu cheguei na casa dela, ela sempre teve essa visão pedagógica. Então, quem chega na casa dela, ela botava um pincel na mão. Mas isso, eu não sei nem para onde vai aqui. Então, ela me ensinou uma parte da composição dos azuis que ela utilizava, né? Eu já tinha a influência das cores do maracatu, mas as cores do maracatu funcionam assim. Você não bota um rosa de lado de um vermelho, porque o rosa e o vermelho eles vão se anular. Se eu colocar um rosa, eu vou colocar um amarelo ouro do lado, porque o amarelo ouro vai acender o rosa e o rosa vai acender o amarelo ouro. Então essas duas cores vão brilhar lá na frente. Esse é o pensamento do maracatu, do cavalo marinho, aquele brilho que você vê, aquelas cores tudo estralando. Quando eu cheguei em Isa do Amparo, ela me ensinou a usar os tons de azul, os tons de verde, essa combinação de cores
que usava vários tons de azuis e vários tons de verde. E uma coisa muito importante que ela falou pra mim, que me destravou, foi... Eu falei pra ela, Isa, eu tenho medo de borrar. Ela, borrar? Ela pegou um monte de pincel assim, um monte, tudo junto. Passou na tinta e passou na tela. De todo jeito. Ela fez, Guga, tem medo de borrar, você tem medo de errar? O erro é uma expressão. Nesse caso aqui, depende do que você vai fazer com ele. Resultado disso, uma parte da minha vida é dedicada às artes plásticas também. Pinto até hoje quadro, roupa, utilitários. E é uma das minhas frentes também de renda. Quando eu faço minhas turnês, e aqui também no Brasil, uma das coisas que eu vendo são minhas pinturas e os instrumentos que eu faço. Então, mestre Salustiano, velho, me ensinou tanta coisa também, mano. De planta medicinal a cantar uma toada de cavalo marinho, a tocar um pandeiro. Agora, como é que o mestre ensina? O mestre nem sempre tem a mesma didática de um outro mestre. Eu já sou uma outra geração de professor, então já tenho outro tipo de didática. O mestre ensinava através da convivência. Então, o mestre Salustiano ele não pegava o pandeiro e dizia, ó, a técnica é assim, você vai botar o dedo assim. Não, era através da convivência. Então, através desse tipo de convivência com o mestre Salustiano, eu aprendi o tanto de observação. Quanto é importante a gente observar para aprender. E aí, aos 18 anos, quando eu cheguei no Mestre Sapo, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção do Mestre Sapo, e detalhe, viu? Ele era cego de um olho, ele tinha uma prótese num dos olhos dele. Ele dizia assim, capoeira se aprende com os olhos. Porque tem uma regra na academia que mesmo você machucado, sem poder treinar o físico, a parte física, o movimento, a gente tinha que ir para capoeira. Mas, mestre, eu não vou poder treinar. Capoeira se aprende com os olhos. Fica sentadinho aí olhando o treino que você vai aprender. E o cara era cego, velho. E ninguém pegava ele pelo lado cego. Ele não nasceu cego. Foi um acidente que aconteceu com ele. Então, ter essas experiências com essas pessoas me fez observar muita coisa fora de mim e dentro de mim também. Então, são referências que eu carrego para minha vida, sabe? E cada uma foi se juntando, né? E até hoje continua. Assim, a gente sempre conhece pessoas diferentes, mestres e mestras diferentes, não só aqui no estado, mas no mundo todo, que agrega, velho, que traz uma palavra, uma música, uma letra, uma poesia, uma atitude que, vira uma chave na cabeça da gente, saca? Mesmo com a idade que eu tenho hoje. E... Desculpa, eu esqueci tua pergunta. Tudo bem, era como você, no final, era como você poderia ajudar as pessoas que não têm esse acesso. Sim. Não é fácil ter esses acessos. Hoje em dia eu acho que tá cada vez mais difícil. Vendo sua história, dá pra ver que você passou por muitas pessoas, muitos mestres que fizeram e fazem parte da nossa cultura de uma forma muito viva e muito forte até hoje em dia. Então, pra quem não tem esse acesso, que caminho você indicaria? Como você indicaria? Que tipo de ajuda você poderia dar pra essas pessoas? Vamos, busca a nossa discografia. Através da nossa discografia, você vai cair num universo completamente diferente do que a música de manipulação de massa coloca aí. Saca? Então, a nossa discografia da arte e cultura tradicional, ela vai te levar para esse universo. E através dessas músicas, você vai conhecer os mestres e as mestras, os que estão vivos e os que não estão, e a partir daí também começar a buscar no seu local, velho. Por exemplo, aqui em Paudalho, a gente tem um monte de terreiro de Jurema, mas é demonizado, então as pessoas não vão, porque achando que ir ver uma festa de terreiro, você enfim, vai acontecer alguma coisa com você, ou você precisa ser da religião. Não, vai. Não. Para você ir numa macumba, você não precisa ser macumbeiro. Você não precisa ser órgão, você não precisa ser da religião. Você pode ir para a festa, ver a festa, aproveitar a festa, porque a nossa religião, ela não é feita só a festa e o sagrado, ela tá junto, dentro do maracatu, dentro do coco, dentro do cavalo marinho, dentro do nosso brinquedo tradicional, né? Ela tá junto, tanto a festa quanto a brincadeira. Ah, mas eu sou evangélico, eu posso? Pode, velho, não vai ferir tua religião. O que não pode é se apropriar daquilo ali e negar as origens daquilo ali. Isso é outra coisa. Mas você brincar, quem não pode brincar, velho?
Todo mundo pode brincar. Aliás, a gente tem o direito de brincar, a gente tem o dever de brincar. Finado Bill Rock tem uma frase que dizia assim: quem tem um brinquedo tem uma alegria na vida. E uma das armas do sistema para tirar a nossa vida é tirar a alegria da gente. E preencher com uma falsa alegria que vai tirar a nossa saúde, que vai tirar a nossa memória, que vai negar o que a gente é. Então, vai na música. Sabe? Antigamente a gente não conseguia escutar na rádio, a gente nem tinha as tecnologias e nem chegava tanto na rádio o que chega pra gente hoje nos aplicativos de música, enfim, nas plataformas digital da vida, de tudo que a gente já tem. Agora o conselho que eu dou é: vá nos antigos, velho. Vá nos mestres, vá nas mestras. Boa. Saca? Vá nos mestres e vá nas mestras. Antes de mim, eu sou um professor, sou um portador de tradição. Eu sou um menino, velho, na frente do Mestre Sapo, na frente de Galo Preto, sabe? Na frente de Mãe Bete, sabe? Na frente da minha madrinha de Jurema, Mãe Bé. Minha primeira madrinha de Jurema, ela hoje já deve ter uns 70 anos. A primeira vez que eu vi capoeira Angola não foi uma pessoa viva. Foi uma pessoa emprestando o corpo dela, minha madrinha, minha primeira madrinha de Jurema, Mãe Bé, manifestando, meu padrinho, que quando era vivo era capoeirista. E ela tem uma deficiência na perna, ela tem uma perna menor do que a outra, ela anda com a perninha menor do que a outra. E quando ela recebe o mestre, ela joga capoeira Angola, velho. Quando eu vi aquilo, eu digo, meu irmão, que é isso? E aí foi quando eu descobri capoeira Angola e depois na sequência cheguei no mestre Sapo, vivo. Né? Aí o mestre vivo que trouxe capoeira Angola, desenvolveu a capoeira Angola no estado de Pernambuco. Então, buscar essas referências. Aqui em Paudalho, a gente tem o Caboclo Urubá, que brincou hoje na rua. Aqui em Paudalho, a gente tem maracatu rural na chã, sabe? Aqui em Paudalho, a gente tem os cocos. Aqui em Paudalho, a gente tem um monte de coisa, um monte de artista. Artistas, vamos dizer assim, de uma geração mais intermediária, como a minha, né? Eu não sou velho, mas também não sou novo. Tô nessa geração aí do meio de campo da galera, do meio termo dos mais velhos, mas tem os mais velhos, velho. E aí muitas vezes tá do lado da casa da gente e a gente não percebe por quê. Porque a gente é ensinado, a gente é treinado a não olhar o que a gente tem de bom da nossa tradição, da nossa cultura, da nossa geografia, do nosso relevo, do nosso bioma ao nosso redor. A gente é condicionado a olhar o que o sistema quer que a gente olhe, escutar o que o sistema quer que a gente escute, comer o que o sistema quer que a gente coma, vestir o que o sistema quer que a gente vista e viver e se entregar o suor e o sangue da vida da gente para o sistema do jeito que eles querem, para gerar recurso, gerar mais dinheiro ainda para quem é dono dos meios de produção. E a gente é mão de obra escravizada. E aí a arte e cultura, ela traz essa libertação. Ah, mas tu ficasse rico. Não, parceiro. Não, não é isso não. Não estou falando disso não, até porque para o sistema deixar isso acontecer com a gente é muita luta. Muita luta mesmo. Mas é ter consciência. Ter consciência do que a gente é. Ter consciência do que a gente tá, para a gente poder, no nosso dia a dia, traçar cada um de nós a nossa estratégia de sobrevivência, a nossa estratégia de guerrilha mesmo, sabe? Para poder lutar contra o sistema. Sim. Aí eu tava falando. Não, pode continuar. Eu tava falando para um mano meu, né? Assim que na minha estratégia de sobrevivência, na minha estratégia de vida, uma das coisas assim de frente que eu coloco é cuidar de mim, velho, da minha saúde. Saca? Cuidar da minha saúde. Por quê? Porque o sistema quer que a gente adoeça. Sim. O sistema quer que a gente adoeça. Então, para nós, principalmente homens, você vai no posto de saúde. A grande maioria das pessoas que estão sendo atendidas lá, que estão esperando um médico ou a médica, são mulheres. Isso. Aí eu tô vindo de Itamaracá, pegando o busão no domingo. Quem é a grande maioria das pessoas que vão visitar os parentes presos no presídio? Mulheres. São as mulheres. O homem mata mais, comete mais violência e se cuida menos, parceiro. E morre mais, consequentemente. Sim. Estratégia do sistema para detonar com a gente. E se a gente é preto e vem da quebrada,
Pior ainda. E aí eu conversando com um mano meu, aí um mano meu falou, Rasta, isso é uma do começo do livro de estratégia de sobrevivência de guerrilha de Marighella. E eu nunca li Marighella, parceiro. Nunca li. Mas é a nossa estratégia de sobrevivência. E aí o brinquedo também. Porque se a gente tem os nossos brinquedos e tem a nossa religiosidade dentro dos nossos brinquedos, a gente tem as duas coisas juntas. A forma da gente se fortalecer na saúde, a forma da gente se fortalecer também na saúde mental, brincando os nossos brinquedos. Então, os nossos brinquedos, eles vão muito mais além do que um mero, como é dito pelo sistema e como a gente é diminuído, folclore. Não, senhor parceiro. Os nossos brinquedos é estratégia de sobrevivência. É estratégia de vida, para a gente poder ter uma vida e uma vida digna. Dentro do brinquedo do maracatu tem o rei e tem a rainha. Sabe? Sim. Por quê? Porque a gente precisa de autoestima. A gente precisa de autoestima. A partir do momento que a gente é colocado sempre como descendente de escravo, de escravizado, é negada completamente a nossa memória enquanto ser humano. Isso enquanto a nossa cultura raiz, a nossa tradição raiz. O Nossa, quanto ela pode nos ajudar é a pesado. reconhecer o que a gente é. E eu queria pontuar também que você falou que não é nem tão fácil para você como artista hoje em dia sobreviver ao sistema. E, gente, Guga acabou de vir de uma viagem para a Europa, né? Foi fazer uma turnê na Europa. E mesmo para uma pessoa nesse nível que foi levar seu conhecimento artístico para fora, ainda é muito difícil estar aqui, né? Como artista, a Mano. valorização dos artistas daqui, dos nossos artistas, né? É guerrilha, velho. É guerrilha. A galera que tá aí do outro lado, que em breve vai ver esse podcast, vai, escreve lá, manda lá. E a galera que me conhece mesmo da guerrilha, vocês que estão aí do outro lado, que me conhecem da guerrilha, escreve aí, por favor, quando vocês verem esse podcast, como é que é minha guerrilha quando eu tô aí na França. Sabe? É guerrilha, parceiro. É guerrilha. É guerrilha. É correria. A diferença é que lá a gente tem bastantes festivais, casas para tocar, a obra de arte da gente é valorizada, então vai ter venda. Mas é guerrilha do mesmo jeito. Então qual é a minha estratégia? É trampar, ir lá para trabalhar, não só para ganhar grana, para ganhar minha grana, mas principalmente para levantar os debates, levantar a questão da consciência de ambos os lados, sabe? De quem está lá e de quem está aqui. O trabalho da arte tradicional, da cultura tradicional, é o desenvolvimento de conhecimento e consciência. Consciência como ser humano, Exatamente. como origem, como passado, como presente. Da consciência e de enxergar o que o sistema faz e que a gente possa se defender nisso. Então, por exemplo, no Brasil aqui, em relação a racismo, preconceito, discriminação social, racial, o debate da gente já está milhões de anos na frente do que na França. Está muito mais avançado. Muito mais avançado. E na França, eu já passei várias situações de racismo. A situação lá, muito diferente do que muitos pensam, não é uma situação fácil. Eu viajo para a França há mais de 20 anos. A minha primeira turnê na França foi no ano 2000. Eu era ainda nem tinha ingressado ainda na vida adulta. E de lá para cá, eu tenho observado, usando especificamente a França, eu tenho observado que a condição social, a segurança social, a cada ano que passa, a cada governo que passa, cai mais. Então, as guerras que são provocadas pela própria Europa, pelos Estados Unidos, existe um efeito colateral disso. Muita gente migra para a Europa, atravessa o estreito de Gibraltar. Agora a gente está conversando, tem navio naufragando, barco naufragando, gente morrendo tentando atravessar o estreito de Gibraltar para a Europa, gente morrendo tentando atravessar do México para os Estados Unidos, saca? Atrás de uma condição de vida melhor. E aí, velho, o resultado disso é gente na rua roubando. Eu fui furtado na cidade de Nantes, levaram meu celular, dei um vacilo, vum. Então rola furto, rola roubo, rola manifestação, rola violência policial. Sim, de longe se tem uma estrutura muito melhor lá na Europa.
De longe, em relação a gente aqui. Não tô... Mas também não dá euro em cacho de banana e em pé de coco, até porque não tem lá nem banana nem coco. A banana lá, a bananeira cresce, mas não dá banana. E aí, assim, então, o meu trabalho lá com música, com aula, com educação, com arte e cultura, está principalmente focado em levantar essas discussões e trazer esse conhecimento da nossa tradição e, através desse conhecimento da nossa tradição, levantar esse pensamento do quanto todos nós precisamos nos ajudar. E nos ajudar não quer dizer só filantropia, não, velho. Chegar e fazer caridade, não. É reconhecimento. Reconhecimento. Então, da mesma forma que a gente chega no aeroporto aqui e a galera toda que tá trabalhando é os pretos da quebrada, eu vou fazer um show no shopping. O povo que tá vendo o show tem uma característica, e o povo que tá trabalhando é nós. Você chega na Europa é a mesma coisa. Quem tá trabalhando no front lá, limpando, fazendo a segurança, tudo, é a galera que, como fala, é racializada. É a galera de outros países. E o povo, o europeu caucasiano, ele tá numa condição, nos trabalhos melhores. Por quê? Sabe? Por quê? Preconceito enraizado, né? O racismo institucional. Existe sim na Europa. O racismo institucional. A diferença é que aqui é mais debatido. E lá menos debatido. Eu vou dar aula no liceu, nas escolas lá, como se fosse o ensino médio, lá chama liceu. E aí, na cidade de Marseille, sul da França. Isso no ano de 2019. E aí, quando eu chego, passo pelo refeitório, vou para a sala dos professores. Meu dread era bem maior naquela época. E aí tinha um grupo dos meninos da África. Dava para perceber que tudo era ou descendente ou africano. Eles olharam para mim, se identificaram, abriram um sorrisão, cumprimentei, entrei para a sala dos professores. Só que na sala dos professores tava aquele climão. Aí eu digo, meu mano, eu posso comer lá fora, pedir licença aos professores, eu preciso comer com os alunos, porque eu preciso conhecer meus alunos, né? Preciso saber a quem eu vou dar aula. Aí cheguei na mesa dos camaradas, ô meu mano, eu posso comer aqui com vocês. Meu irmão, o sorriso dos caras, velho, tudo 16, 17 anos. O sorriso dos caras foi impressionante. Me apresentaram tudo, foram lá comigo, professor. Aqui a gente come bem, aqui não falta comida não. Tá, comeu bem, professor? Quer que eu faça outro prato? Quer que eu faça outro prato? E aí eu conversando com os caras, eles começaram a me dizer. Foi escravizado, andou não sei quantos anos fugindo no norte da África para poder chegar lá na França. Lá na França ele foi acolhido. Quer queira ou quer não, existe as duas coisas. Existe essa parte da discussão que não é feita, mas também existe outra parte de uma certa segurança social que também acolhe. Então, por exemplo, as escolas públicas no inverno cedem o espaço para acolher as pessoas que estão em situação de rua para não morrer de frio. O cara não tem casa. Às vezes mora até dentro de uma caravana. Uma caravana é alugada por 50 euros por mês para uma pessoa morar em Paris. Então existe sim favela na Europa. Em Paris está cheio de favela, parceiro. Lá chama de bidonville. E tem essa galera que mora nas caravanas. O filho desse camarada tem direito à escola. Então é uma das formas de se naturalizar francês, o filho indo para a escola. Sim. E tem abertura para isso. Mas, por outro lado, não quer dizer que não existe o racismo. Então tem os rom, que são os ciganos. É um povo que sofre muito racismo também. Sabe? Tem, enfim... Não é tão debatido como aqui lá, mas pelo visto eles têm uma sensibilidade maior, né? De acolhimento, de abertura, de recepção. Aqui, apesar que aqui também tem bastante. Tem. Isso eu posso estar... Não vou estar não, que eu vejo muito. Existe esse acolhimento no Brasil, mas pelo visto lá é mais facilitado, talvez, acessar a escola. É isso, estrutura, que é bem melhor, né? Eles têm estrutura. Na Europa existe uma estrutura bem melhor de transporte urbano, de tudo. Então, existe uma estrutura super forte, boa para acolhimento, mas também, por outro lado, por parte da população, existe uma invisibilização. Sim. Assim como aqui também, né? Exatamente. Então, por isso que eu estava falando, a guerrilha é a mesma.
Então eu trampo aqui, vivo aqui na guerrilha, vou para lá trampar também, é guerrilha do mesmo jeito. Quem é megastar, tá em outro nível, é outra parada. Mas a gente faz arte de guerrilha, velho. Sim. E tem muitos manos meus, muitos, mano, muitos irmãos meus, Stefano Mulan, pai velho, enfim, tem uma pá de francês mano meu que eu posso citar, que a guerrilha é a mesma, parceiro. A guerrilha é a mesma. A diferença é que existe um chômage, uma ajuda social, que garante o mínimo pro cara. Mas o cara tem que guerrear também, velho. Tanto quanto aqui. Tanto quanto aqui, tem que correr. Com que frequência tu vai pra 2 vezes Pra por ano, França. em média. Tu passa quanto tempo lá em média? Oh, isso depende muito. Já teve vez de eu passar 3 meses, já fiz várias turnês de 40 dias. Em breve eu vou de novo, no mês de setembro, aí passo 2 meses e meio agora nessa turnê para poder aproveitar melhor o tempo. E, enfim, e como eu já viajo bastante há muitos anos para lá, eu terminei estabelecendo vínculos com os camaradas, com as camaradas, que se tornou um vínculo familiar, sabe? Então eu vi os Sim. filhos, as filhas da camarada, por exemplo, o Stefano Mulan, que é esse meu mano. Pai velho, né? A gente chama ele de pai velho. Eu vi as filhas de pai velho crescer, velho. E hoje estão tudo adulta e a gente toca junto. Tem um projeto que se chama Forrofá, que é uma abreviação de forró familiar, que é pai velho e as duas filhas tocando no palco profissionalmente. E quando eu tô lá em turnê, eu também toco com eles. Então, pra mim, é uma satisfação muito grande em qualquer lugar do mundo. Assim como aqui no Brasil também, tem um monte de gente que passou pela minha sala de aula, tem um monte de gente que eu ajudei a formar, músico, percussionistas e percussionistas, e que hoje a gente toca junto no palco, saca? Então, isso pra mim é muito gratificante enquanto ser humano, enquanto profissional, de ver que eu posso colaborar, assim como meus mestres e minhas mestras colaboraram com minha formação, com quem eu sou hoje, saca? Eu também posso colaborar com a formação de outras pessoas e assim continuar o processo de transmissão da nossa arte e cultura. Então, isso para mim, além de ser minha missão de vida, ao mesmo tempo é o que é o cachê não monetário, sabe? Sim. É aquela energia do corpo, né? Do ser, pra continuar motivado, poderia dizer assim. Acho que resumindo, seria aquela motivação diária de continuar fazendo o que você faz e procurando cada vez mais ser melhor. E precisa, viu, meu mano? Tô ligado. Eu Precisa, tô porque eu ligado. vou dizer a você, na moral mesmo, assim, é, a guerrilha que a gente vive, tem hora que bate o desânimo, parceiro. Tem hora que bate o desânimo. Você precisa de um médico, não tem. Você precisa de um hospital, não tem. Saca? Você precisa de várias coisas, vários corre, não tem. Então imagina como fica o choque na minha cabeça toda vez que eu vou, passo um tempo na Europa e volto pra cá. Embora eu faça isso há muitos anos, cada vez que eu vou é um choque. Cada vez que eu volto é outro choque. Porque aí eu me deparo o tempo todo com as duas realidades. E essa dualidade dentro de mim, velho, faz me questionar um monte de coisa. A cabeça entra a milhão e parafuso. E aí o que me salva é, mais uma vez, a arte. O que vai tirar, ajudar a me segurar a minha ansiedade e tal, velho, é o trampo. É tá lá fabricando instrumento, é tá tocando, é tá cantando. Então, assim, existe um mais além em relação à arte e cultura que pouquíssimo é falado, que é saúde mental, velho. Saúde mental. A parada da gente é multidisciplinar. E tem todas essas camadas em relação à música, arte e cultura de uma forma geral. Mas falando na nossa arte e cultura tradicional, que é o que eu vivo. Então, além do ganha-pão, além do entretenimento, além do desenvolvimento de aprendizagens, tem a saúde mental, velho. Também relacionada a isso. Então, velho, mas eu para tocar, para fazer uma arte, para fabricar um instrumento, eu preciso ser profissional? Não. Você pode fazer e tirar proveito disso para sua saúde mental. Saca? Sim. Então, por isso que eu dou aula também nas associações que tem tanto no Brasil, escola, projeto social, enfim, quebrada, em casa, onde for, e como também lá fora do Brasil nas associações. Por quê?
Porque, mano, velho, aqui a gente vive uma realidade. A realidade da gente existe um acolhimento. Até o vizinho da gente que é arengado com a gente, se a gente tiver uma dor, tiver um grito, o vizinho tá lá, chega junto da gente. Lá fora é mais difícil estabelecer essas relações. Então, as associações, como se fossem as nossas associações de moradores, mas associações de batucadas brasileiras, faz com que as pessoas se juntem 2, 3 vezes por semana para poder tocar junto. Então, ajuda essas pessoas, sejam elas europeias, imigrantes, muitos brasileiros, que nunca tocaram nada, nunca tiveram nem pouquíssima relação com a nossa arte e cultura, quando tá lá fora, termina indo para uma batucada. Por quê? Porque é um lugar que naturalmente, mas sem pensar, sem usar o raciocínio lógico, ele vai para se encontrar as pessoas, tocar e ter uma certa psicoterapia para poder ficar bem e conseguir levar a sua vida. Então, a nossa arte e cultura, tanto aqui no Brasil quanto no lugar do mundo que ela tiver, ela tem uma responsabilidade pela saúde mental da gente. Incrível. Incrível essa. Realmente, viu? Muito interessante, muito incrível isso, velho. E isso é uma forma, eu diria, observando você falar, até para ver se eu entendi bem, de não só de ser uma terapia, como você citou, mas é um ponto de conexão com seu povo também, né? Seu povo, seja espiritual, seja por localização, porque eu acho que quando você vai fazer a batucada deve ser várias pessoas de vários países, mas é várias pessoas de vários países que se conectam com o mesmo tipo de som, a batucada. Então é como se fosse um encontro com suas origens. É esse o entendimento, além da psicoterapia, tem essa conexão envolvida, essa relação envolvida. A socialização. E ali Massa. você encontra um grupo que termina se tornando família, e ali é aquela pessoa que você vai ligar quando tiver precisando. Meu mano, na moral mesmo, deve ser muito triste morrer só, velho. Com certeza. Um mano meu, educador social, foi por um. Ele só foi encontrado vários dias depois em casa porque não foi dar aula. E aí os alunos dele da quebrada lá em Nantes, na cidade de Nantes, foi lá no apartamento dele, ninguém abria, chamou a polícia, arrombou, o camarada tinha infartado, velho, tava em cima da cama morto. Saca? Então assim, imagina, velho. Saca? Então assim, é importante socializar, é importante estar junto. É importante você saber que você não tá só, sabe? Tanto aqui, a gente que tá aqui na nossa terra, quanto qualquer pessoa que estiver espalhada em qualquer um lugar do mundo, por ser humano. A gente não vive só, o ser humano é sociável. E ter esse sentimento de que a gente não tá só é extremamente importante para manter a nossa psique. E aí, quando você tem um grupo, você toca, você brinca com a capoeira, você toca o maracatu, você brinca com o caboclinho, você tem um brinquedo, você tem uma família, véio. Você sabe que ali, um terreiro, uma igreja, você sabe que ali tem o seu povo, a sua família, você se identifica com aquilo ali, você tem, então, tem uma responsabilidade de saúde mental muito forte. Incrível saber disso nesse nível de profundidade. E a responsabilidade que vocês têm, né, de fazer isso também nesse nível, porque por trás, mesmo que seja essa arte, pela observação, vocês fazem isso com muita responsabilidade, principalmente quando tem a consciência de que essa movimentação tem esse intuito também, lá por trás. Então, Exatamente. a consciência e responsabilidade para fazer isso é gigantesco. Tenho algumas coisas que eu quero saber ainda, mas o clima deu aquela tensão, né? Era para tu dar uma palhinha aí, a gente vai configurar aqui o microfone para vocês conhecerem um pouco ele como músico. Pra tu dar uma palhinha pra galera conhecer, pode ser que você fique à Quero cantar vontade. uma música do Mestre Zé Neguinho, Mestre Zé Neguinho do Coco. É um grande faleceu, já desencarnou também, uma onde que eu tive a oportunidade de tocar. E uma figura icônica, uma figura muito interessante aqui do estado de Pernambuco. Tem poucas gravações dele na internet, mas eu aconselho que procurem. Mestre Zé Neguinho do Coco, cantador de coco de sala, coco de roda. E ele fazia uma cantoria de... Os mestres, as mestras, têm uma ciência na cantoria, uma sabedoria na cantoria. Então, toda cantoria tinha um porquê e uma razão. E era o lugar onde ele demonstrava
assim, poeticamente, a força da poesia, a força do verso do Coco de Roda. Então vou cantar lá no Mar da Fortaleza do Zé Neguinho, que é um coco que eu gosto muito de cantar. Deixa eu passar o som aqui. Lá no mar da fortaleza, lá no mar da fortaleza. É uma beleza, o vento abala, o mato empurra e as nuvens deram a chuva no rio das correntezas. Lá no mar da fortaleza, é uma beleza que o cantor não aguenta, se ele emboca se arrebenta nas águas de correnteza. Lá no mar da fortaleza, ó meu Pai celestial, que lá de cima não fala, falando esta terra abala, com tanta força e pureza, dominado dos planetas, é ele o rei das estrelas. Oi, que beleza, o vento abala, o mato empurra e as nuvens deram a chuva no rio das correntezas. Lá no mar da fortaleza. Oi, que beleza que o cantor não aguenta, se ele emboca se arrebenta nas águas de correnteza. Lá no mar da fortaleza. Essa é uma cantoria do Mestre Zé Neguinho, que ele canta, né, lá no Mar da Fortaleza. O Mar da Fortaleza, a fortaleza é ele. Então ele cantava isso na sala em relação aos outros cantadores nesse desafio, né? É uma beleza, o vento abala, mata empurra, e as nuvens deram a chuva no rio das correntezas. É uma beleza que o cantor não aguenta, se ele emboca, se arrebenta nas águas de correnteza. Então, assim, ele é o rio, ele é a correnteza, ele é o mar da fortaleza. Então, assim, essa poesia, para mim, mostra muito o quanto a gente busca se fortalecer, se afirmar, se reconhecer na nossa poesia. Muito forte, né, velho? É muito forte a letra, o ritmo, a forma que é passado a mensagem. E assim, eu gosto muito das cantorias de Mestre Zé Neguinho, de Mestre Galo Preto. E aí eu compus uma música junto com um mano meu chamado Michael Loveman. Ele, um camarada pianista, grande pianista, americano, cabalista, ele é judeu e estuda a cabala profundamente. E aí a gente conversando, né, sobre a cabala e fazendo essa relação entre o conhecimento lá do outro lado do mundo e das nossas tradições, né? Os povos indígenas falam da gente, falam de quando a gente dorme, a gente sonha, a gente está em corpo sonhador. Quando a gente, que o espiritismo segundo Allan Kardec vai falar de desdobramento, e outras culturas também falam de quando a gente dorme, a gente sai do nosso corpo, e em alguns momentos a gente tem consciência disso. E a Cabala fala que a vida aqui é um sonho, e que quando a gente desencarna, que a gente volta para o Orum, é a vida real. Então, quando a gente está sonhando, está fora do corpo, na verdade, para a gente é a nossa vida real, porque a gente está em corpo sonhador, a gente está enquanto espírito não encarnado na matéria. Aí a gente fez junto uma música que chama É um Sonho. Imagine nesse momento o que tá acontecendo, é um sonho. Imagine nesse momento o que tá acontecendo, é um sonho. Eu tô tocando e fico risonho, eu tô sabendo que é um sonho e já tá me acordando. Todo rio só caminha para o mar, toda luz só leva para já. Eu tô deitado na cama da minha casa, tô dormindo e vou sonhar. E quando acordar, eu vou me achar num mundo sem barreira, livre sem fronteira e de boa aventura, regido pela luz que desce da altura. Imagine nesse momento o que tá acontecendo, é um sonho. Imagine nesse momento o que tá acontecendo, é um sonho. Eu tô tocando e fico risonho, eu tô sabendo que é um sonho, já tá me acordando. Todo rio só caminha para o mar,
toda a luz só leva para já. Eu tô deitado na cama da minha casa, tô dormindo e vou sonhar. E quando acordar, eu vou me achar num mundo sem barreira, livre sem fronteira e de boa aventura, regido pela luz que desce da altura. Imagine nesse momento o que tá acontecendo, é um sonho. Imagine nesse momento o que tá acontecendo, é um sonho. O nome dessa base é Um Sonho. Cara, muito massa. É muito bom, velho, ouvir o pandeiro de perto só pra ter voz. É muito massa. É um instrumento mágico, poderia dizer. Poderia. Porque assim, uma coisa que. Um dos instrumentos que eu sempre tive curiosidade, vamos dizer assim. Eu até meio que aprendi, porém ao passar do tempo, eu acabei esquecendo de como se tocava. Tu poderia me mostrar mais ou menos como é a questão da posição da mão, que segura, pra ensinar como se toca? Então, o pandeiro, ele tem algumas técnicas diferentes de segurar. Você pode segurar ele dessa forma e também pode segurar ele dessa forma. E aí, a forma que a mão direita vai trabalhar diferencia. Então, por exemplo, da forma como eu segurei agora, né, para tocar, é o jeito que mestre Zé Neguinho, mestre Galo Preto toca. Então, ó, só usa mais os dedos, né? Então, tem o dedo midinho também que apoia aqui para poder tirar o grave e o agudo, né? Essa é uma técnica. E outra técnica, bem mais conhecida, é quando você usa o pandeiro na horizontal, né? Então, a gente faz o arco de 90 graus, um ângulo de 90 graus no braço, relaxa bem o braço esquerdo, porque quanto mais a gente tensiona, mais vai cansar. E o balanço da mão esquerda, ou da mão que segura o pandeiro, dependendo da pessoa que for destra ou canhota, ela vai vir de encontro à mão direita. Então, essa é uma das técnicas usadas aqui no estado de Pernambuco, no Nordeste como geral também, e que diferencia. Tem técnica também que trabalha mais a mão direita. Nesse caso, eu trabalho bastante a mão esquerda. Então, um dos primeiros exercícios é segura o pandeiro, a mão direita em forma de concha e o pandeiro em contramão. Então, a minha mão esquerda vai trabalhar mais que a mão direita. Diferente de fazer isso aqui. Esse movimento aqui a gente já tem ele mais natural. Mas esse aqui é o que a gente precisa normalmente, né? Não é regra geral, mas normalmente é o que a gente precisa mais trabalhar. E aí associar os dois movimentos. De mão direita que encontra o pandeiro e mão esquerda que encontra a mão direita, né? O pandeiro encontra a mão e vice-versa. Então daqui eu vou ter todo o balanço do instrumento. São as notas médias. Depois a gente tem a nota grave, que é com o polegar nessa região do pandeiro. Tem que ter bastante cuidado para não bater no aro, senão termina machucando o dedo. E o dedo vai funcionar como uma baqueta, ele toca e sai. Se ele tocar e ficar, vai dar um som diferente e abafado. Então ele tem que tocar e sair, ó. E mais uma vez, o pandeiro vem de encontro à mão e a mão vai de encontro ao pandeiro. E depois tem o agudo, que é a tapa com a mão toda aberta ou mais fechada no centro do pandeiro. Então a gente tem grave, médios e agudo. E através dessa combinação de som é que a gente faz tudo. Então, por exemplo, o coco, o forró. Outra forma também de tocar é e o interessante é que na grande maioria do samba, nessa grande maioria desses ritmos está subtendido uma clave, uma base rítmica, uma célula rítmica que veio da África, que espalhou em boa parte do mundo onde teve a diáspora africana, que é essa base de palma de mão que a gente sempre faz na grande maioria das coisas que a gente vai tocar. Então, muita coisa parte daqui.
Ela vai aparecer em tempo, em contratempo, dependendo da forma como ela é colocada no compasso, mas o forró, o baião, o cuco, ela tá sempre em cima dessa base, que cortando algumas notas fica cortando uma nota, exatamente uma nota só. Se a gente acrescenta mais um, aí vai ficar essa clave aqui, que é o baião, que tem influência árabe, enfim. E quem quiser, galera que tá vendo o podcast, quem quiser acessar no meu canal de YouTube, tem umas aulas lá que eu disponibilizo gratuita. Inclusive tem aula de pandeiro, aula de alfaia, de coco de roda. Tem um vídeo que chama Samba de Coco Instrumentos que eu fiz em 2012. E esse vídeo terminou, uma videoaula, terminou virando referência no mundo para quem quer estudar coco. Então, quando a pessoa bota lá no YouTube que começa a estudar, pesquisar coco, cai nesse vídeo. E aí tem um vídeo curto, 21 minutos, que tem bem detalhado a base do pandeiro, do maracá, da alfaia. E aí uma coisa interessante é que em vários lugares do mundo que eu chego, no meio, né, das apresentações, dos shows, aí olha bem assim pra mim e fala, mas é você que é daquele vídeo do coco. Eu digo, então, sou eu mesmo. Eu fiz aquele vídeo alguns anos atrás e tá, não, mas que legal, assim, aí, né, vira aquela comoção até porque esse vídeo, assim, ele ajuda bastante a quem tá começando a estudar, inclusive pandeiro e o universo do coco de roda, né? E acredito, esse vídeo foi uma iniciativa da Pichain Produções. Pichain Produções, se eu não me engano, posso estar enganado, me perdoe se eu estiver errado. Mas é o povo lá de Brasília, Stephanie, o povo do seu Estrela e Fuá de Terreiro, que aprovaram um projeto, ainda naquela época lá, 2012, dos fomentos de arte e cultura através do Ministério da Cultura, e gravou o Escola Digital de Batuques Tradicionais, onde tem vários vídeos com vários professores e professoras de música tradicional do Brasil, ensinando cada ritmo de cada região. Que, É um material bem interessante que assim para se interessante, estudar. muito interessante. Então, voltando àquela pergunta que tu fez lá de como acessar essa cultura nossa, começa pela forma digital, busca nas plataformas, no YouTube e tal, que naturalmente os algoritmos vão começar a botar para você as coisas da gente daqui, que já está há muito tempo nesse mundo digital, né? No mundo dos algoritmos. Mas não fica só nisso. A partir disso aí, vai para a pesquisa de campo. Sabe quem é aquela rezadeira da tua comunidade, aquela bezendeira da comunidade? Tem alguma afoxé perto de tu, algum coco de roda, algum maracatu? Vai lá, conhece quais são os dias de festa. Quando é que vai ter uma festa? Ah, professor, mas a minha religião e tal. É o que eu falo para muita gente minha, meu mano. Tu pode brincar o que for e ter tua forma de se relacionar com o teu sagrado. Mas não é porque tu é disso ou daquilo, eu sou judeu, não vou brincar maracatu. Tu pode brincar maracatu, tu pode dançar um coco de roda. Sabe? Não tem questão nenhuma. Sim, A questão que a gente precisa sempre levantar são a questão das apropriações. Aí é outro assunto. Você se apropriar e negar, usar, utilizar a ferramenta e negar a origem dela, é a mesma coisa que acontece com a gente quando uma pessoa vem, aprende e não fala com quem aprendeu, não diz de onde é a origem, entendi. sabe? Então, por isso que é extremamente importante a gente conhecer, saber, vivenciar, mas também reverenciar. Eu só conheço o que eu conheço hoje. Claro, tem a parte do meu mérito que fui atrás, né? Tem o meu conhecimento de buscar. Mas, se não fosse essas pessoas que mantiveram a tradição e que deram sua vida para isso, como é que eu ia aprender? Eu ia aprender com quem? Então, a gente precisa cada vez mais valorizar, reconhecer as nossas origens, as nossas verdadeiras origens. Não aquela origem que é ensinada pra gente
e é mostrada pra gente que a gente é daquela origem. No começo da nossa conversa, no off aqui, antes da gente começar o podcast, eu tava falando sobre a invasão do Brasil e o Tratado de Tordesilhas. Né? O Tratado de Foi. Tordesilhas antes da invasão do Brasil, que é dito como descobrimento. Mas como é que você vai descobrir o que você só vai conhecer 6 anos depois ou 4 anos depois? Sabe? Não bate, né? A informação. Ah, não bate, velho. E aí a gente vê o quanto a gente é enganado e o quanto a gente é enrolado por uma história que foi escrita da forma que queriam escrever para iludir, enganar e ludibriar a gente. Em toda a escola pública, praticamente, ou na sala dos professores, ou na diretoria, tem uma tela com o grito da independência. Dom Pedro lá, montado num cavalo branco, com o grito de independência ou morte, e uma tela simulando uma batalha vencida, né? Qual batalha que teve para a independência do Brasil com Dom Pedro I? Ele brigou com quem nas margens do rio Ipiranga? Não existiu. Não teve briga. Não teve. Aquilo foi tudo jogada política. Assim como a abolição da escravatura também. De 1888. Tudo farsa. Tudo mentira. Lei do sexagenário. Mentira. Tudo forjado. Assim como a gente tem um monte de lei hoje que só funciona no papel. Só funciona no papel. Então, é aí, na cultura tradicional, na arte e cultura, na poesia, que a gente encontra meios, formas de se fortalecer. Por quê? Depois das cotas, depois do ProUni, depois do governo de esquerda no Brasil, a gente começou a ter acesso às universidades. Eu não tive, velho, porque eu sou da época de antes. Eu tenho 41. Eu não tive acesso à universidade. A minha formação é toda tradicional. Sou professor em algumas universidades, sou convidado em algumas universidades para dar aula, como dei aula na UFSCar, lá em São Carlos, em Minas Gerais, em várias universidades privadas também do interior do estado de São Paulo. Mas o meu conhecimento é tradicional. O meu conhecimento é todo popular. E com a possibilidade do nosso povo ter acesso à universidade, já passou mais do que na hora de juntar os conhecimentos e um fortalecer o outro. Porque, quer queira ou quer não, ainda existe, muito forte, uma pseudo-supremacia do conhecer acadêmico, que não reconhece o conhecimento tradicional. Ah, mas, pô, recebeu título de doutor honoris causa. Um título de doutor honoris causa te dá o direito de fazer um concurso como um verdadeiro doutor da universidade? Não, parceiro. Tu não pode fazer um concurso público com um título de doutor se tu tem um título de doutor honoris causa. Então, para que me serve um título de doutor honoris causa? Ah, é um reconhecimento. O que esse reconhecimento vai botar feijão no meu prato? Vai me tirar da minha realidade, da minha quebrada? Não vai, velho. É um pseudo-reconhecimento. Bem pontuado isso, velho. Bem pontuado. É um pseudo-reconhecimento. Então, velho, não adianta. A gente precisa reconhecimento de verdade. Reconhecimento de verdade. Porque muito antes de existir laboratório, a gente já sabia o que era o DMT, já sabia quais plantas que tinha no sertão e na Amazônia, e a gente já fazia uso desse princípio ativo, sagrado, espiritualmente e fisicamente falando. Então, respeita o nosso conhecimento, velho, que o nosso conhecimento é muito mais antigo do que as universidades. Cara, muito bem pontuado. Muito bem pontuado isso. E o esse que eu acho que é um documento que ele dá, né? Não só um documento, um reconhecimento. O doutor honoris causa, Ariano Suassuna recebeu isso. Se ele não te dá nada, só reconhecimento, esse reconhecimento vai fazer o quê? Ariano já estava bem consolidado, né? Da época dele, era uma pessoa bem consolidada, então ter ou não ter para ele não fazia diferença. Mas para quem não é uma pessoa consolidada, receber isso vai agregar o quê? Se alguém aí do outro lado souber, por favor, escreva aqui pra gente ter esse conhecimento, mas realmente você trazendo essa provocação. Eu com pouco conhecimento que tenho sobre isso, fiquei me perguntando agora, nossa, se você tem um título desse e não consegue concorrer para ser um professor, nem que seja de arte popular, de cultura popular, na universidade, porque esse título não tem validade como uma pessoa para concorrer a tal cargo, qual o sentido ter? Real. Muito bem colocado. Guga, mano, tem uma parte que você fala aqui também, que eu fiquei até pensando, que é sobre luthearia. Você falou também que é luthier. Quais instrumentos
você confecciona e com quem você aprendeu a confeccionar esses instrumentos? Então, meu mano, atualmente eu estou produzindo AB, que é um instrumento de cabaça, né? Que tem aquela saia também chamada de chiquerê. Tem aquela saia de contas ou de semente ou de miçanga por fora. Também fabrico birimbau e maracás. O processo de aprendizado dos birimbaus foi na capoeira, né? Assim, o meu irmão, que também fabricava bem os birimbau dele em casa, e na Angola Mãe, com o mestre Sapo e o povo todo da capoeira Angola Mãe, contra a mestre Nazaré, Arivaldo, o nosso povo lá. O Isabês, eu aprendi quando a gente morou numa comunidade todo mundo junto, com Joás, Nando, Tonho, Arivaldo, e se tinha um fluxo grande de confecção de instrumentos. Então, eu vi Joás fazendo os ABs e comecei a produzir AB. E o maracá foi bem intuitivo. O maracá foi bem intuitivo porque já é um instrumento nosso, da nossa tradição. Sim. Inclusive, se a gente observar direitinho, o maracá ele está relacionado ao nosso nascimento. Quando qualquer um de nós nasce, independente da condição social, da religiosidade, do que for, qual é o primeiro presente que o bebê ganha? Maracá. Ele vai ganhar lá um chocalhinho colorido que vai balançar e tal, que é o princípio do maracá. E outra coisa interessante é que o maracá, segundo a antropologia, é um dos primeiros instrumentos musicais da humanidade. Então, o maracá é um instrumento bem forte, então foi meio que intuitivo mesmo. E aí também trabalho couro, fabrico. Agora eu tô sem fabricar porque tô sem estrutura, mas alfaia, tambores, instrumentos com reciclagem de cano PVC. E que tudo isso foi desenvolvido em comunidade, né? Em conhecimento, com parceria com essas pessoas que eu te falei. Que massa, que incrível. Que Então, o mestre incrível. Sapo me ensinou a tirar madeira na mata, como escolher a biriba. O nosso berimbau se chama berimbau porque a madeira é a imbiriba, que é a mesma madeira que construía as casas de barro e o telhado de antigamente, que faz o cabo da nossa enxada, cabo de martelo, cabo de ferramenta. É uma madeira super utilizada aqui na Zona da Mata, E super resistente também. super resistente e flexível. Guga, eu queria saber como é que você atua como arte educador na cidade e regiões. E também queria saber como é que as pessoas que tiverem interesse faz para ter acesso às suas aulas. Ó, Boa. atualmente, aqui, vamos falar de Paudalho, né? Eu tentei bastante tempo, assim, com a capoeira Angola. Dava aula de graça, lá no Alto dos Irmãos, lá na comunidade também de Belém. Tentei bastante. Só que chegou um ponto, velho, sem apoio nenhum, sem apoio de nada. Um ou outro que queria apoiar, mas já queria que eu vestisse a camisa do vereador e fizesse. Aí, meu irmão, não dá, velho. A cultura, a nossa tradição e tal, pra estar levantando bandeira de vereador, de prefeito, não rola. Pra mim, eu sou bem radical em relação a isso, saca? Se quiser me dar um apoio, é porque é obrigação do sistema, velho. Mandar fortalecer o ensinamento de arte e cultura. Não para dizer que apoiou e, saca, dar um pá de escova de dente, dar uma camisa e bota em todos os holofotes que fez, que aconteceu, onde na verdade é a gente que faz. Então é mais uma vez o sistema usando a gente. E eu não consegui desenvolver o trabalho aqui, acredito porque a capoeira é discriminada, não consegui desenvolver e não consegui desenvolver trabalho de percussão aqui também, super difícil, super complicado. E na região, atualmente, eu sou mais convidado por algumas escolas e por alguns parceiros para dar algumas aulas, ou então aulas particulares, né? Então, eu gostaria muito de poder colaborar de verdade, mas sem moeda de troca. Bem claro aqui, pra galera toda que tá aí me vendo e a galera toda que vai ver a gente. Sem moeda de troca, velho. Eu não sou o tipo de pessoa, não sou o profissional que vai fazer o trabalho para depois estar levantando bandeira de prefeitura, de vereador, de ninguém. Em relação a isso, eu sou bem radical. A bandeira que tem que ser levantada é a bandeira da nossa tradição e do nosso povo. Porque quem tá aí na gestão é pago pela gente. O salário de vocês, tudinho, sai do bolso da gente que é contribuinte. Não é a gente que é empregado de vocês, não. São vocês que são funcionários do povo. Só que o sistema que a gente vive é diferente.
Então a gente, na verdade, é mandado por eles. Só que, pra mim não, parceiro. Pra mim não. Pra mim eu não aceito esse tipo de trabalho, não. Então, pra gente fazer um trabalho, eu tenho bastante vontade, mas desde que seja uma coisa idônea e fora, que eu não seja cobrado depois pra fazer campanha pra político nenhum, porque eu não vou fazer. Então, isso acredito também que foi uma das coisas que eu não consegui desenvolver nenhum trabalho aqui em Paudalho, por causa dessa política de balcão que existe, Sim. de troca de favores, sabe? E a gente que vem da resistência, velho, eu não tô pra trocar favor pra ninguém não, porque é o nosso direito. E, Guga, pegando isso, assim, eu entendi que não houve parcerias, né? Não houve parceria de um local para você conseguir Isso. ofertar essa aula. E não é só local, né? Precisa de um local e equipamento, instrumentos. Precisa ter, no mínimo, ali uma Uma estrutura para conseguir fazer com que isso venha a ser acontecido de uma forma adequada. O que tu acha de a gente fazer umas aulas aqui, gravadas mesmo, já que não está tendo esse acesso presencial, a gente fazer umas aulas virtuais aqui de pandeiro, de algum outro instrumento que você saiba tocar, de berimbau, bem captado, pegando bem sua mão, ensinando bem os detalhes, e a gente disponibilizar isso para o povo, para quem tem interessante. Porque você já Isso. tem isso lá, né? Mas a gente seria meio que uma atualizada disso. O que Eu você acha? super topo. Inclusive, essa é a missão do professor, é a missão do educador. É propagar e desenvolver esse conhecimento. Eu super topo, acho super interessante a ideia e estou à disposição. Ixi, E, que inclusive, massa. quem quiser me contactar, quem quiser entrar em contato, nas redes sociais, lá no Instagram, meu nome é Guga Santos Atelier. Lá tem meu e-mail, tem meu telefone, tem tudo. Quem quiser entrar em contato, que desejar ou aula particular, ou montar uma ação social de verdade, eu estou super à disposição. E aí a gente vai equilibrando entre minhas temporadas aqui e as minhas temporadas de turnê, Sim, para que a gente possa ir desenvolvendo tudo isso. Mas de uma coisa, eu tenho toda certeza, porque a minha vida é exemplo disso. A arte, a música, ela encaminha a gente para a gente conseguir viver, sobreviver, se encontrar, se alimentar, se entender e se cuidar. Então, então tu vai fazer isso, é social, então não tem grana, não tem cachê, não tem salário. E como eu como, e como eu pago minhas contas, então precisa o sistema também, e a grande maioria das pessoas, entenderem que o trabalho social não é um trabalho voluntário que a gente não precisa do nosso cachê, até porque eu não sou bem nascido, eu preciso pagar minhas contas e a gente precisa do reconhecimento de ambos os lados, sim. porque senão não se mantém. Não se mantém. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa de organização. E essa organização tem que precisa partir da organização do povo mesmo, a organização civil. Porque se a gente for esperar que o sistema, que os governantes nos deem acesso a essa organização, isso está muito longe de acontecer, sabe? A gente precisa realmente reivindicar nossos direitos a nível local, a nível estadual, a nível nacional e a nível mundial. Poxa, é bem. É, é bem visível, né? Sua luta pela causa de verdade, assim, de não ceder. Eu acho bacana isso. Ao mesmo tempo, dá pra ver também que às vezes as portas são fechadas por essa parte, por você, tipo, não, eu acredito nisso e vou na minha fé, na minha crença. Por isso as portas são fechadas. Eu entendo bem isso. Já passei por situações assim também. Mas estamos aqui para ajudar e para fortalecer no que a gente puder, real. As portas aqui tá abertas para as pessoas contarem sua história, sua vivência e fazer com que cada vez mais as pessoas da nossa localidade, do estado, do mundo, quem sabe aonde esse vídeo pode alcançar, né? A internet tá aí para todos, assim como o sol brilha para todos também. Mentira, a internet não tá para todos não, hein? Tem muita gente ainda sem internet. Só me corrigindo e para vocês saberem, ainda tem muitas pessoas que não têm acesso à internet no século XXI, tá? É triste isso, mas eu acredito que estamos todos nós na luta para que daqui a pouco todas as pessoas consigam ter esse acesso. E isso é
é massa e ao mesmo tempo tem essa barreira, né? O que é muito ruim, porque quando você se mostra assim, ó, eu não visto camisa de político, eu luto pela minha tradição, pela minha cultura, pela minha raiz, acaba fechando as portas, porque infelizmente muitos políticos, não são todos, mas muitos políticos querem apoiar você, mas quer que você, no final das contas, vista a camisa, faça campanha, fale que tá lá. Então, quando a pessoa verdadeiramente faz aquilo, você faz campanha sem o cara nem pedir, velho. Quando é verdadeiro, que o cara dizer, meu irmão, fulano me apoia, não precisa. Tem gente que quando abre a boca pra dizer, fulano me apoia, já vale pra caramba, porque a quantidade de pessoas que você influencia é muito, tá ligado? Então, o ruim é isso, né? Eles querem essa moeda de troca no papel, parece. Eles não querem que seja tipo, ó, velho, vou apoiar essa causa porque você tá fazendo isso por nossa arte, por nossa tradição. Velho, se quiser falar, fale. Se não quiser falar, fique à vontade aí, velho. Aqui, agora eu quero que você faça que isso aconteça. Sua cultura e sua tradição seja transmitida. Isso eu quero que aconteça. O resto depende a você, cabe a você. Essa seria a forma correta, no meu ponto de vista, de ser abordado, né? Mas eu entendo que isso é uma barreira também. Isso acaba fechando portas. O que a gente precisa é de política pública e ações afirmativas, não política de balcão, não política de troca. Exatamente. Sabe, o que é meu de direito, o que é da nossa tradição, o que é do nosso povo é de direito, direito conquistado, políticas públicas, ações afirmativas, sabe? E aí a gente acaba com essa política de troca, com essa política de balcão. Nosso direito é nosso direito. A Constituição tá aí. Exatamente. Sabe? E por que o nosso direito não é exercido? Porque existe essa política de balcão, essa política de troca, que é realmente terrível para nossa, sabe? Sim. Te sendo bem sincero. Para conseguir manter essa cultura, essa tradição, é bem difícil, velho. É bem difícil. Guga, mano, tem alguma informação sobre você ou algum conhecimento sobre você que a gente deixou de transmitir hoje ou de passar pelas pessoas? Eu sei que sua história é muito longa, isso é um resumão dela. Mas tem algum ponto que a gente deixou de falar sobre você hoje aqui? Irmão, acredito que não, velho. A gente falou bastante, conversamos bastante, uma conversa bem interessante. Professor, né? Normalmente discorro bastante sobre os assuntos. Sim, achei tem bem bacana. Bastante coisa. E só gratidão mesmo, só agradecer a oportunidade da gente poder trocar essa ideia, de poder falar sobre tudo isso. Sim. E de poder me apresentar também, né? Sobre meu ponto de vista, sobre tudo isso, sobre o fomento do trabalho, enfim. Eu só agradeço. Massa. Nós daqui também estamos bastante agradecidos com sua vinda aqui, contar sua história. Gente, também, o horário dele tá bem corrido. Ele já tá saindo daqui para outra missão agora também. Mas a gente conheceu bastante sobre você. Eu conheci bastante sobre você, não conhecia. Conhecia muito por alto, na verdade. Agora eu sei que você é uma pessoa que nasceu e cresceu num berço artístico, com muitas pessoas que influenciaram você positivamente, que a tradição de muitas pessoas está aí com você e você está transmitindo isso de uma forma muito suave, muito natural, muito bacana. Então, para nós foi uma satisfação imensa poder estar aqui e fazer parte desse trechinho da sua história que vai estar aí disponível para as pessoas assistirem. E gostaria de que agora, antes da gente encerrar, você deixasse uma mensagem para nossa audiência. Para eles pode ser a mensagem que você quiser, desde que ela seja do coração, com aquela verdade. É contigo. Assim, não se deixe enganar pelo que o sistema bota na frente, não. Procure enxergar nas entrelinhas, no que está atrás do que o sistema impõe. O sistema esconde as coisas da gente. Então, busca a tradição, que na tradição a gente vai conhecer a nossa verdadeira história. Não a história que é contada pelo sistema, que é empurrada de goela abaixo pra gente. Mas busca a tradição. Na tradição a gente se encontra conhecimento, encontra nossas raízes, nossas origens, para que assim a gente possa se fortalecer para ter qualidade de vida. É isso que a gente precisa, qualidade de vida. Massa, Guga. Obrigado por ter vindo Valeu, participar, meu mano. Eu que Satisfação agradeço. imensa Eu que ter você agradeço, aqui eu que para contar a agradeço. história. Gente, obrigado a vocês que estão aí, que acompanham nosso canal, esse crescimento massa. A gente tá aqui toda quinta trazendo um artista novo para vocês conhecerem. Hoje foi o Guga. Domingo que vem vai ser alguém que a gente também não sabe ainda, mas terá aqui um artista. Somos
a cidade, nós todos aqui, região e tudo, repleto de artistas, e a gente quer cada vez mais demonstrar essas pessoas e esses artistas para vocês. Então, muito obrigado. Tchau, tchau a todos. Um abraço. Tchau, tchau, Valeu. Axé. Axé. Axé também.